Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você que me segue sempre aqui no meu canal, você que está vindo a primeira vez, muito obrigado. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus, amém? Agradeço a Deus em primeiro lugar, né? A oportunidade de vir aqui propagar o Evangelho de Deus, que essa é a sua vontade, né? Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Toda criatura ouça o Evangelho. Eu vim falar da vida de um grande profeta, de um grande homem de Deus, de um grande personagem bíblico chamado Elias. Essa é a parte 1. Nós vamos estar estudando o livro de Reis, tá? Primeiro Reis, capítulo 17, todo o capítulo 17. Começa com a história de Elias, né? Sua vocação, sua grande fé. Nós vamos notar que Elias, ele detinha uma comunhão com Deus, ele detinha uma fé com Deus muito grande. E sua primeira aparição, ele já começa, ele vai até Acabe, o rei Acabe, um rei pecador, um rei que estava, segundo a Bíblia, foi um rei que mais pecou. Ele pecou mais do que os seus antecessores, né? O reino de Israel estava dividido entre o reino de Judá e o reino de Israel. Então aparece Elias, e Elias na sua face profetiza que haveria uma grande seca, que não choveria até que Deus assim o falasse com ele. Ficaria anos sem chover. Esse é o versículo 1. E no 2 e no 3, Deus dá ordem para que Elias fuja, se esconda, que ele se retire para o oriente, para um ribeiro chamado Querite, próximo do Jordão, né? Adiante do Jordão. No versículo 4, diz assim: há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então a vida do profeta era muito difícil. Era uma vida de uma solidão, né? Ele tinha que se esconder do rei, que com certeza queria matá-lo, e sendo ali sustentado por animais enviados por Deus, né? De uma forma milagrosa, mas que tem que ter muita fé. O profeta de Deus na terra, hoje ainda existem profetas, tá, pessoal? Hoje ainda existem homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus. Creia nisso. Existem muitos falsos profetas. Como assim existiram? Nós vamos ver aqui na história de Elias os falsos profetas também. Ainda existem hoje. Hoje não é muito diferente do que era. Só se mudam os nomes. Então, depois dessa viagem dele, por causa da seca, né, o ribeiro seca. Então Deus determina que ele vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu te ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levanta e vai para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que eu beba. E indo ela, enquanto ela ia, ele vai e pede: traz também um bocado de pão. No versículo 12, ela se vira, né? E com grande tristeza,
ela diz assim: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Primeiro ela dá glória a Deus, né? Ela exalta a Deus, mas ela fala a realidade dela. Ela não tem nem sequer um bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Porque aquela mulher já não tinha mais esperança, aquela mulher não tinha perspectiva, mas Deus envia o profeta lá. Deus envia aquele profeta. E Elias então diz a ela: não temas, vai, faz o que eu te falo, faz o que eu estou te mandando. Faz conforme a minha palavra, porém faz primeiro um bolo pequeno para mim e traz aqui. Depois você come e seu filho. E essa mulher então, ela obedece. Ela podia ter se recusado a ajudar o profeta? Podia. Ela seria abençoada? Tenho certeza que não. Mas como essa mulher foi obediente a Deus e Deus sabia que o seu coração, ela era uma mulher de fé, era uma mulher obediente, o profeta fala para ela que a farinha da panela não se acabará, que o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Que palavra maravilhosa! E quantos profetas têm profetizado isso? E muitos são falsos profetas. Muitos, infelizmente, têm induzido as ovelhas ao erro. Mas Elias era o verdadeiro profeta. No 16 nós vemos que da panela a farinha não se acaba, da botija o azeite não falta, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias, confirmando que Elias era de fato um profeta de Deus. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher. O inimigo joga logo uma seta. Essa doença se agrava e ele vem a falecer. Então ela disse a Elias: que tenho contigo, homem de Deus? Veste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Ou seja, ela estava se culpando, achando que os seus pecados levaram seu filho à morte. Mas o profeta, em nenhum momento, ele duvida de Deus. Ele diz para ela: me dá seu filho aqui. Ele carrega nos seus braços, coloca em sua cama. E ele se estende naquele menino durante 3 vezes, clamando a Deus: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospeda afligiste, matando-lhe o filho? Então estendeu sobre mim 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias toma o menino e o trouxe até a casa, até o quarto, e o dá à sua mãe e diz: vês aqui, teu filho vive. Então a mulher diz a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nós temos que fazer como esta mulher, saber reconhecer quem é verdadeiramente profeta nesta terra.
Nós temos que ser como Elias, ter uma forte comunhão com Deus, uma forte fé, para que nada atrapalhe nossa comunhão com Deus. É claro que cada um tem seu ministério, nem todos vão ser profeta, nem todos vão ser cantores, nem todos vão ser pastores, mas use o dom que Deus te deu. Use o dom que Deus te deu. Use sua vida para propagar o Evangelho de alguma forma, para que almas sejam salvas, porque a palavra de Deus não volta vazia. Assim como disse Elias, aqui teu filho vive. Jesus está falando para você: creia em mim, que mesmo que morra, viverá. E isto já foi pago, isto é de graça, Jesus já pagou esse preço. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da vida do grande profeta Elias. Fico por aqui, que Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.